Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu desejo que a paz do Senhor Jesus venha sobre a sua vida agora e sobre a sua família hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e olha, irmãos, eu estou muito feliz por estar aqui novamente com vocês. Eu tenho visto o que Deus está fazendo através dessas orações e eu tenho certeza que hoje será um divisor de águas na sua vida. Talvez você já tenha acompanhado aqui a oração da manhã, a oração da noite, a oração que eu tenho feito à tarde também, mas você ainda precisa daquela transformação, daquela mudança radical, sabe? Às vezes são os velhos hábitos ou então pecados de estimação, que a gente costuma dizer, são aqueles pecadinhos que você não consegue abrir mão deles. Hoje eu vou te ajudar nesse processo, eu vou te mostrar o que você deve fazer e como a sua vida vai mudar radicalmente a partir de hoje para melhor, amém? Quando você toma uma decisão de dar um passo em direção a Deus, Deus também dá um passo em direção a você. A Bíblia diz: pecadores, purifiquem os seus corações, convertam a vossa tristeza em alegria, ou seja, se arrependam de verdade, quebrantem o coração, aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Essa é a promessa de Deus que está na Bíblia. Então, nós vamos nos aproximar um pouco mais de Deus hoje. Eu vou te mostrar o quanto isso toca o coração de Deus, tá certo? Antes de começar, irmãos, eu só peço para você se inscrever no meu canal. Tem muitas pessoas que têm me acompanhado e ainda não se inscreveram. É muito rapidinho, não paga nada. Clique aqui embaixo no botão inscrever-se, ative o sininho da notificação que vai aparecer aí do lado e selecione a opção todas para você não perder nenhum vídeo que eu colocar, tá certo? Eu confesso a vocês que eu já estou há mais de 10 anos, irmãos, evangelizando na internet. Foi um chamado que Deus me deu, mas eu me sinto como se fosse no primeiro dia. Graças a Deus por isso, porque é o Senhor quem tem renovado as minhas forças e eu sei que você também vai acontecer a mesma coisa. À medida que você buscar mais e mais a Deus, Ele vai renovar as suas forças. E a palavra de Deus diz no livro de Isaías: até os jovens se cansam e se fadigam, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como de águia. Amém? Então, é isso que Deus vai fazer na sua vida. Vai ser um renovo a cada dia. Deus vai te prosperar, vai te alimentar, vai te fortalecer. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer também você que tem compartilhado. Você não sabe o quanto isso significa no mundo espiritual. Quando você envia uma palavra, que não é uma palavra do homem, mas é a palavra de Deus, você está plantando essa semente em vários corações. E aí cabe a Deus saber qual semente vai frutificar. Deus conhece o coração das pessoas, mas o seu papel é lançar as sementes. Inclusive a Bíblia diz que Deus é aquele que coloca sementes nas nossas mãos. Ou seja, Deus coloca na nossa mão a responsabilidade de evangelizar, de pregar o evangelho. E você, quando compartilha, está fazendo isso. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero ler com vocês uma passagem que está lá em Atos 2, versículo 36 ao 38, que fala sobre a festa de Pentecostes, que é uma festa onde se reuniam pessoas de várias localidades do mundo e todos se reuniam em Jerusalém. Só que desta vez o Espírito Santo desceu sobre os discípulos e houve ali uma unidade, porque lá na Torre de Babel, lembra da Torre de Babel, lá no Antigo Testamento, quando aqueles homens eles se reuniram para tentar chegar ao céu através de uma torre, Deus ele confundiu a língua daquelas pessoas. E aquelas pessoas, para não conviverem juntas, elas tiveram que se espalhar, porque na hora cada um falou uma língua diferente. E aí elas não estavam entendendo e cada um foi se espalhando pelo mundo, porque essa era a ordem de Deus: multipliquem-se, sejam férteis e povoem a terra. E o homem não, ele queria se ajuntar tudo naquela torre. Depois eu posso fazer um vídeo explicando mais sobre isso. Mas o que acontece? Lá em Pentecostes, nessa festa, Deus fez o oposto. Deus uniu as pessoas numa mesma língua. E aí o que aconteceu? Os discípulos começaram a falar cada um numa língua materna diferente. Ou seja, um falava numa língua egípcia, outro falava numa língua cananeia. Cada um falava numa língua diferente. E aí as pessoas que vieram para aquela festa de várias regiões começaram a entender cada um na sua língua. Por quê? Esse é o propósito de Deus. Quando a gente está na direção dele, sendo guiado pelo Espírito Santo, ali Deus traz unidade, Deus traz entendimento, luz, clareza. Amém? E aí então, o que aconteceu? As pessoas que chegaram na festa, elas ficaram admiradas. Por quê?
Os discípulos, que não eram apenas os 12, mas eram cerca de 120 pessoas, aquelas pessoas de repente começaram a falar das grandezas de Deus na língua de cada povo. E então as pessoas começaram a pensar, gente, mas esses discípulos, eles não eram pessoas analfabetas? Não eram pessoas sem conhecimento, sem cultura? Como é que eles estão falando desse jeito, coisas maravilhosas a respeito de Deus? Isso porque, irmãos, foi um mover espiritual. Aquelas línguas não vieram das pessoas. A Bíblia diz que as línguas eram como de fogo, que vieram sobre a cabeça deles e eles começaram a falar palavras que eles não estavam entendendo, mas os outros estavam, entendeu? Outros chegaram a dizer, não, eles estão bêbados. Só pode estar bêbado, o que está acontecendo? E aí, irmãos, o apóstolo Pedro, que antes ele tinha negado Jesus 3 vezes, lembra? O apóstolo Pedro, que antes era covarde, ele chegou a dizer, eu nunca ouvi falar desse Cristo, eu nem sei quem ele é, porque ele estava com medo de ser perseguido. Só que agora, com o Espírito Santo, ele estava ousado como leão. E aí então, eu ia falar que ele pegou o microfone, né? Não pegou o microfone, porque não tinha isso na época. Mas ele simplesmente começou a pregar com muita ousadia, de forma que todo mundo ouviu a mensagem. E eu vou ler para você um pequeno pedaço da pregação de Pedro. Olha o que ele disse, Atos 2, 36 ao 38. Olha o que ele disse. Vocês todos em Israel saibam que esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E então, essas palavras tocaram o coração das pessoas. Essas palavras partiram o coração daqueles que ouviam. E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que nós devemos fazer então? Pedro respondeu, vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então, vocês receberão a dádiva do Espírito Santo. Amém? Irmãos, como eu disse para vocês, naquele momento Pedro ficou ousado, cheio do Espírito Santo, e ele disse uma mensagem muito forte. Ele falou assim para os judeus, olha, vocês crucificaram esse Jesus, só que Deus o fez Senhor e Cristo. Agora ele está ressuscitado. Agora Jesus está vivo, porque a morte não pôde detê-lo. Irmãos, naquela hora, essa palavra tocou muito forte neles. A verdade confrontou eles e eles se desesperaram. Irmãos, o que a gente tem que fazer então? Começaram a perguntar para os apóstolos, o que a gente faz? Nós acabamos matando o Filho de Deus, misericórdia. Porque, irmãos, antes eles estavam cegos. Eles estavam cegos espiritualmente, só que agora as escamas dos olhos se abriram, elas caíram e eles começaram a enxergar a grande besteira que eles fizeram na vida de vocês. Irmãos, a primeira coisa que eu quero falar aqui é o seguinte, a Bíblia diz que o nosso coração é desesperadamente corrupto. O nosso coração ele tem uma doença incurável e a gente não pode ser guiado pelo nosso coração. Sabe quando a pessoa diz assim, siga o seu coração, faz o que você tem vontade de fazer. Irmãos, esse é um perigo, porque o nosso coração não é um meio confiável para a gente tomar decisões, entendeu? Nós precisamos entender a Bíblia, conhecê-la e seguir o que a Bíblia diz. Precisamos também orar, pedir conselhos de pessoas que ouvem a Deus, pessoas que são abençoadas, porque senão a gente faz escolhas erradas. Se a gente seguir os nossos sentimentos, nossas emoções, a gente se ferra. Essa é a verdade. E aí o que aconteceu? Quando Jesus estava crucificado, as pessoas foram guiadas pelo coração, porque elas começaram a dizer, crucifica, crucifica. Mal elas sabiam que elas estavam crucificando o Filho de Deus, entendeu? E nesse momento Pedro falou, vocês não crucificaram qualquer pessoa, mas foi o ungido de Deus, o Filho de Deus, do Deus vivo, amém? E aí o que aconteceu? As pessoas se desesperaram, porque elas perceberam que elas foram guiadas pelo coração e fizeram a pior escolha de todas. E aí então, irmãos, Pedro chega para eles e diz, irmãos, vocês precisam se arrepender e ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para o perdão dos pecados. E aí então vocês receberão o Espírito Santo em seus corações. Deixa eu falar uma coisa para você. Antes desse arrependimento chegar, as pessoas foram tocadas, elas foram comovidas, certo? Só que existe uma coisa que as pessoas não entendem. Muita gente fala assim, a pessoa se arrependeu, né, porque ela está chorando muito. Irmãos, choro não é sinal de arrependimento. O choro é o primeiro sentimento que você sente. É aquela contrição, aquela tristeza que vem no seu coração. E a Bíblia diz que a tristeza que vem
de acordo com Deus, segundo Deus, essa tristeza nos leva ao arrependimento. Mas a tristeza, segundo o mundo, ela leva para o remorso, ou seja, não é um arrependimento de verdade. A pessoa fica mal, fica triste, mas logo ela volta a fazer as mesmas coisas, entendeu? Mas quando é o Espírito Santo que toca no seu coração, é diferente. Você sente um desejo muito grande de agora fazer o que é certo e de não errar mais, entendeu? Então não é algo que eu preciso ensinar a você, é algo que acontece. Quando você sente aquela tristeza, nossa, eu pequei, eu errei, é nesse momento que o Espírito Santo está te tocando e está te convidando a ter o verdadeiro arrependimento. E o que significa o arrependimento? É você parar de fazer aquilo que você fazia antes. Esse é o verdadeiro, é o genuíno arrependimento. Nesse momento, Pedro falou, gente, vocês precisam se arrepender para que vocês sejam perdoados e recebam o Espírito Santo. Sabe por que ele falou isso? Porque agora quem vai fazer a mudança de vida não é você, mas é o Espírito Santo em você. Amém? Você não consegue sozinho. É uma mudança que vem de dentro para fora. Quando você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, quando você crê que Ele é o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou, a Bíblia diz que você está salvo. E nesse momento o Espírito Santo vem morar dentro de você. E aí sim você consegue fazer a vontade do Pai. Amém? Eu me lembro como se fosse hoje, do dia que o Espírito Santo entrou na minha vida. Eu tinha uma vida totalmente torta, cheia de vícios, vício da pornografia, da mentira. Irmãos, eu vivia uma vida mentirosa, uma vida de pecados passageiros, uma vida que eu tinha um vazio muito grande, porque nada me preenchia. E a Bíblia diz que realmente o pecado nos separa de Deus. O pecado faz separação entre o homem e Deus. Então o pecado não tinha me feito nada de bom, ele só me afastou de Deus. Ou seja, eu estava morto, eu não tinha mais solução para a minha vida, até que um dia eu ouvi uma verdade. Eu precisava me arrepender, eu precisava me converter. Sabe, às vezes a pessoa acha assim, converteu, mudou de religião. Irmãos, a conversão não é só para evangélico não, mas é para todos, entendeu? Não é só para algumas pessoas, é para todo mundo, amém? Então, conversão é o que? Você está indo num caminho, de repente você faz a conversão no seu carro, ou seja, na sua vida, e você agora vai na direção de Deus. E deixa eu te explicar uma coisa. Tem pessoas que mesmo se convertendo, agora elas continuam seguindo o seu coração, continuam fazendo a sua vontade, ainda são pessoas impulsivas, não conseguem controlar suas emoções, falam o que acham que tem que falar, vestem as roupas que elas acham que devem vestir. Irmãos, isso não é conversão. A verdadeira conversão é você mudar os seus hábitos. Amém? E vale dizer o seguinte, não adianta você ficar chorando. Deus, Ele quer ver a mudança no seu coração. Tem pessoas que ficam se lamentando. A oração da pessoa é só assim, Deus, tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia, eu não sou nada. Eu sou um vermezinho de Jacó. Eu sou o pior dos pecadores. Irmãos, isso é importante, você pode reconhecer. Mas, irmãos, Deus está muito mais interessado em saber se você está realmente disposto a mudar de vida. E é aí que é difícil, irmãos. Como é difícil. Eu costumo dizer que não é difícil você saber a vontade de Deus. O difícil é você renunciar à sua vontade para fazer a vontade de Deus. Isso é difícil. Então, não quer dizer também que você agora vai ter uma vida perfeita. Você nunca mais vai pecar. Isso é mentira. Isso é mentira. A Bíblia mesmo diz em 1 João capítulo 1, ela diz o seguinte, aquele que fala que não tem pecado, que não está pecando, na verdade está falando que Deus é mentiroso, porque o próprio Deus disse que nós somos pecadores, que nós falhamos, entendeu? Mas, lá no versículo 9 diz, se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar de toda maldade, toda injustiça. Ou seja, Deus não apenas nos perdoa quando a gente confessa, mas Ele também nos purifica da maldade, da malícia, porque o pecado ele torna o nosso coração feio, irmãos. O pecado ele suja o nosso coração, mas quando o sangue de Jesus te perdoa, te purifica, aí você tem de novo uma chance para recomeçar. Amém? Irmãos, a vida cristã é feita de recomeço. Todo dia você tem que recomeçar. Todo dia você tem que se arrepender. Isso é algo que você vai carregar para a sua vida. Essa tristeza que vem pelo pecado, ela vai te acompanhar. Não tem como você fugir dela, porque é o Espírito Santo te convencendo. Sabe, as pessoas dizem assim, o Espírito Santo está me incomodando muito.
Irmãos, o Espírito Santo ele não incomoda, ele te convence, tá certo? Incomodar é no sentido negativo. Enxergue por essa maneira. Na verdade, o Espírito Santo é como se ele pegasse na sua mão e falasse: anda comigo, não vai nesse caminho não, esse caminho vai te levar para o buraco, vai te levar para a destruição, não faz isso não, entendeu? Então o Espírito Santo ele vai te convencendo. Quando você sabe que aquilo é errado, ele vai te convencer. E aí você tem que simplesmente dizer sim para ele. Amém? A Bíblia diz: se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. E aí, o último detalhe, irmãos, antes da gente já orar, né? Nós já vamos fazer uma oração aqui. O apóstolo Pedro falou: irmãos, vocês precisam se arrepender e se batizar. Agora eu quero falar algo muito importante. Irmãos, todos nós precisamos nos batizar. Se você já se arrependeu dos seus pecados, creu em Jesus como seu Salvador, agora é hora de se batizar. E talvez você pense: pastor, mas eu tenho tanta coisa para melhorar. Meu irmão, você vai morrer e ainda vai ter coisa para melhorar. Você vai chegar nos 100 anos, você pode chegar até 120, 200 anos, vai ter coisa para melhorar, irmãos. Nós estamos ainda nesse corpo de pecado. E é por isso que Deus não vai nos salvar por causa da nossa perfeição. Não. Perfeito é Jesus, irmãos. Deus vai nos salvar porque Ele fez uma aliança com Jesus. E agora Jesus é o nosso advogado. Entendeu? É Jesus entrando na sua frente. Não é você que tem que mostrar para Deus sua perfeição. Você tem que mostrar para Deus que você está em Cristo. Deus, eu não confio em mim mesmo. Eu confio no que Jesus fez por mim. Deus, eu não cheguei aqui no céu para dizer que eu sou bom. Não. Senhor, eu estou aqui diante de Ti para dizer que Jesus é bom. E Ele é o meu Salvador, Ele é o meu intercessor, Ele é o meu advogado. Amém? E aí então Deus vai falar: seja bem-vindo, meu filho, pode entrar. Porque eu não estou vendo culpa em você. Eu não estou vendo nenhuma sujeira em você. Eu não estou vendo nenhum pecado em você. Porque tudo isso caiu sobre Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. Amém? E aí então agora você pode ter livre acesso a Deus. E a boa notícia é que você não precisa esperar chegar lá no céu para que você tenha acesso a Deus. Não, você pode ter esse acesso hoje. E é aí que muda tudo, irmãos. Porque olha, quando Jesus entrou na minha vida, tudo mudou. A alegria começou a vir sobre o meu coração, a paz. É lógico, existe ainda a batalha entre o bem e o mal. Existe a batalha da carne contra o espírito. Eu vou enfrentar essa batalha até o último dia, mas irmãos, com toda a certeza do mundo, hoje eu posso dizer que eu tenho paz de verdade. Irmãos, eu me batizei, se eu não me engano, uns 6 meses depois que eu já tinha me convertido. E a pergunta que o pastor naquele dia me fez foi a seguinte: o que te impede de ser batizado? E eu falei para o pastor: uai, pastor, eu acho que nada me impede. Eu já acredito em Jesus, já recebi Ele como meu Salvador, já me arrependi dos meus pecados. E então, irmãos, nós marcamos para nos batizar no rio, lá perto da minha cidade, no dia seguinte. Foi maravilhoso. Irmãos, Jesus disse: nós devemos nos batizar. É uma ordenança, não é uma opção. Você não está fazendo isso para homens, mas você está fazendo isso para Deus. E isso no mundo espiritual tem um peso muito grande. É por isso que o inimigo não quer que você se batize, porque é como se você declarasse para o mundo inteiro saber, tanto o mundo visível quanto o invisível. Você está dizendo: eu morri para o mundo e agora eu renasci para Cristo. Eu morri e ressuscitei com Cristo, entendeu? Quando você mergulha na água, você está morrendo para si mesmo, para a sua antiga vida, para aquela vida que você tinha fora da vontade de Deus. E agora você ressurgiu com Cristo. Glória a Deus. Então, toma essa decisão. Não estou dizendo que você tem que ir para a minha igreja, não. Eu quero que você procure uma igreja, que você procure alguém, um pastor, alguém, um líder espiritual, alguém que realmente vive o Evangelho, prega a palavra, e essa pessoa então vai batizar você, amém? E você vai poder se batizar, não precisa ser no rio, pode ser numa piscina. O mais importante é você declarar publicamente que Jesus é o seu Senhor e Salvador, amém? Glória a Deus. Não deixe que o medo, a tradição, muitas vezes a tradição religiosa, talvez você pense assim: nossa, o que minha família vai pensar? Não vou fazer isso não. Irmãos, Jesus falou o seguinte: se você não amar Ele mais do que o seu pai, mais do que sua mãe, mais do que os seus irmãos, mais do que você mesmo, você não é digno dele. Então, é muito melhor você obedecer Jesus, fazer o que Ele está pedindo, do que você seguir os impulsos, os desejos do seu coração, tá certo? Glória a Deus. Deu para entender essa mensagem? Eu creio que Deus falou muito forte aqui com algumas pessoas que a partir de hoje vão decidir se batizar.
E eu fico tão feliz com isso, irmãos, porque o reino de Deus, ele precisa avançar, precisa crescer. E Deus está contando com você, Deus quer te usar, amém? Glória a Deus. Eu vou ungir aqui as minhas mãos com o óleo da unção. E eu quero pedir que você abra o seu coração, lembrando, irmãos, isso aqui é simbólico, tá bom? O Espírito Santo, na verdade, ele já está na sua vida. Se você já tem Jesus, você não precisa de um novo batismo. Você não precisa ter medo ou dúvida se o Espírito Santo está com você ou não. Ele não vai sair da sua vida, entendeu? Ele veio para ficar com você até a consumação dos séculos. Foi a promessa de Jesus. Então você foi selado com o Espírito Santo. Mas isso aqui é uma maneira do Espírito Santo agir também, porque os discípulos ungiam as pessoas com óleo, representando o Espírito Santo, e muitos eram libertos, curados. Eu creio que Deus vai fazer isso com você agora. Glória a Deus. Feche os seus olhos então e vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por mais um momento de oração. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado. Nós somos falhos, nós somos pecadores, mas a Tua palavra diz que o Senhor permanece fiel, porque o Senhor não pode negar a si mesmo. O Senhor fez uma aliança com Jesus, de que todo aquele que se chegar a Cristo e reconhecê-lo como Senhor e Salvador será salvo, não pelas suas obras, não pelos seus méritos, mas por aquilo que Jesus fez na cruz por nós. Jesus, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados. Muitas vezes, Senhor, nós cobiçamos aquilo que não é nosso, nós cobiçamos o pecado. Muitas vezes nós desejamos tantas coisas, Pai, que não são do seu agrado. Oh, meu Pai, nos ajude, meu Pai, a sermos fiéis até o fim. Nós queremos te obedecer, fazer a tua vontade, Pai, e não a nossa. Nós já erramos demais na vida. Nós tropeçamos demais na nossa vida, fizemos escolhas erradas e agora estamos dispostos a fazer o que é certo. Ainda que doa, ainda que seja difícil, nós queremos andar no Espírito e não na carne. Pai, fortaleça mesmo essas pessoas que foram tocadas a se batizar. Ó Jesus, que muitas e muitas vidas procure uma igreja, procure um pastor, procure um líder espiritual para se batizar. Ó meu Deus, meu Pai, nós queremos cumprir esse mandamento de Jesus. Tem pessoas aqui, meu Pai, que se batizaram quando eu era bebê. Eu também fui batizado, mas naquela época nós não tínhamos consciência. E a tua palavra diz que o batismo tem que ser feito com consciência, sabendo o motivo pelo qual nós estamos sendo batizados. Pai, por isso, dá força, dá coragem para essa pessoa até mesmo contar para sua família, para essa pessoa dizer para todo mundo que agora Jesus é o seu Senhor e Salvador. Aleluia. Pai, tira o orgulho desse marido, desse homem que muitas vezes ele não teve vergonha de praticar o pecado e agora também não vai ficar com vergonha de assumir que Jesus é o seu Senhor e Salvador. Dá forças também para essa mulher, para essa esposa, para essa filha, para esse filho. Dá uma força sobrenatural, Pai, uma coragem para que eles venham tomar a decisão certa. E nós rejeitamos agora toda voz do inimigo na nossa mente, todo convite do diabo para nós desistirmos dos teus caminhos, Senhor. Nós repreendemos em nome de Jesus, nós cancelamos todo ataque do inimigo contra nós. E nós tomamos posse, Jesus, de todas as tuas promessas, de toda sorte de bênção e também do Espírito Santo que nos foi dado gratuitamente. Pai, eu estendo as minhas mãos e eu te peço, cure agora, Jesus, da planta dos pés ao alto da cabeça, que essa pessoa seja curada agora pelo sangue de Jesus. Senhor Jesus, cura as feridas da alma, cura as feridas do corpo, toda doença, todo diagnóstico médico, meu Pai, não está acima do teu nome, Jesus. O teu nome está acima de todo nome. Por isso, Jesus, eu te peço, livra essa pessoa dessa aflição, enche esse coração com uma paz, uma fé sobrenatural, meu Deus. E desde já eu te agradeço porque o Senhor fez uma obra linda aqui. E eu te peço, Senhor, continua fazendo essa obra e que essa obra nunca venha acabar na vida dessa pessoa. Abençoa e nos dê a paz, a alegria e a proteção. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade?
São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma, amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta, amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom?
Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.